Se ela não vai vir, podemos dar uns minutinhos a mais, 20 minutos talvez. E, bom, é isso. E também ter mais tempo no final, claro. Então, boa tarde a todas, a todos e a todos. Agradeço muito a presença de vocês nessa mesa de comunicações, em especial da comunicadora e do comunicador. A mesa Heterotopias faz parte da programação do 5º Seminário de Estética e Crítica de Arte, Sentidos na Asfixia, organizado pelo Grupo de Estudos em Estética Contemporânea da Universidade de São Paulo, GEC, para os mais íntimos, sob coordenação do professor Ricardo Fabrini, e que esse ano completa 10 anos de existência. Então, se insere numa atividades de comemoração que a gente está organizando esse seminário. Além das mesas de comunicações, a programação do evento também contou ontem com a conferência de abertura Alternâncias Artísticas, do professor Jean Galar, disponível no YouTube, e também com a abertura das comunicações, com a professora Carmen Silva e com o Evandro, do MAC USP. E hoje, mais cedo, a gente teve a primeira aula do minicurso Modernidades Alternativas. Hoje foi a aula da Sônia Salstein, e amanhã a gente vai ter ainda no minicurso a aula do Thales Absaber e do José Miguel Wisnik na sexta. Além disso, também vamos ter as mesas redondas Escutas, com Cássia Borges e Roberto Conduru, Toques, com Fernanda Bruno e Gisele Beigelman, e Gostos, com Vladimir Safatli e o Peter Paul Pelber. Todas essas atividades vão ficar gravadas e disponíveis no canal da FEFELESH, no YouTube, e as mesas de comunicação também ficarão gravadas e serão posteriormente disponibilizadas no canal do próprio GEC. Eu sou o Caio, vou mediar a mesa de comunicações Heterotopias. É um prazer participar do evento e entrar em contato com o trabalho de vocês. Então, cada comunicador teria 15 minutos, agora a gente vai estender um pouco mais, até 20 mais ou menos, para a apresentação, e ao final a gente vai ter uma discussão. Vamos começar, então. Eu não preparei um textinho de apresentação meu no final, acabei não me dando conta que eu teria que me apresentar, mas eu sou estudante da graduação na filosofia da USP, estou terminando agora esse ano. Fiz iniciação científica com o professor Ricardo Fabrini sobre a ensaística do Baudelaire, focalizando principalmente o papel do conceito de modernidade na crítica de arte dele. E eu participo do GEC desde o ano passado. Então, mas eu não vou comentar sobre o Baudelaire hoje, a minha comunicação é sobre a performance Marcha Ré, que já foi tematizada ontem pela professora Carmen Silvia e pelo Evandro na abertura das comunicações. Inclusive, foi uma apresentação muito legal, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, mas queria dizer que pelo até o curto tempo que a gente tem aqui, eu não vou passar o vídeo da performance, mas eu remeto para a gravação que está lá no YouTube. Se alguém tiver interesse, acho que seria interessante assistir. Tem uma parte que eles colocam os recortes da filmagem. Bom, então vou começar aqui a leitura do texto. A performance Marcha Ré, comissionada pela 11ª Bienal de Berlim, foi realizada pelo Teatro da Vertigem, em colaboração com o artista plástico Nuno Ramos e o cineasta Eric Rocha. O número de mortes pela Covid-19 no Brasil alcançava os 100 mil. No dia 4 de agosto de 2020, por volta das 22 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo, pôde-se presenciar uma espécie de cortejo fúnebre, formado por cerca de 120 carros, que se deslocaram em marcha ré, pelo trajeto compreendido entre o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e o Cemitério da Consolação, uma distância de aproximadamente 2 quilômetros. Nesse cortejo, havia 4 carros funerários de fato, 2 abrindo a procissão e 2 fechando-a, sendo que os demais automóveis eram dirigidos por pessoas que haviam se inscrito previamente num formulário compartilhado pelos organizadores de maneira contida pelas redes sociais, para evitar qualquer tipo de invasão. Em alguns dos carros, houve a instalação de caixas de som, nas quais tocava, durante o percurso, uma gravação de sons emitidos por respiradores mecânicos. A equipe responsável pela proposição e organização da performance ficou encarregada de auxiliar os motoristas no percurso, devidamente trajados contra os perigos da pandemia,
vestimenta era semelhante à dos médicos, que a gente viu muito nos telejornais, e que são filmados pelo Ai Weiwei, do seu Coronation. Então, ao chegarem ao destino final do trajeto da performance, no cemitério da Consolação, os participantes presenciaram o hasteamento de um desenho que mostrava a imagem de uma mulher agonizante sob o pórtico do cemitério, e sobre o pórtico um trompetista executando uma música, um estilo Heimlich, uma música um tanto familiar, um tanto esquisita. Era o hino nacional brasileiro sendo tocado ao revés. O percurso dos carros em marcha ré e a cena final no cemitério da Consolação foram filmados pelo cineasta Eric Rocha, tendo sido feito um curta a partir das filmagens, a partir desse curta que os professores fizeram a apresentação ontem. Então, de início, eu gostaria de assinalar a relação da performance marcha ré com elementos da tradição moderna brasileira, sob a forma do diálogo que a performance estabelece com duas obras do multifacetado artista Flávio de Carvalho e o seu modernismo tupiniquim sui generis. Além do uso de um dos desenhos da série Trágica, foi uma série de desenhos que o Flávio de Carvalho fez da mãe dele no leito de morte. Então, o pessoal que fez a performance hasteou, né, sob o pórtico do cemitério, um desses desenhos, se eu não me engano, foi o número 7. E eu entendi esse hasteamento como uma emulação negativa da bandeira nacional, simbolizando e explicitando a asfixia tanto biológica, né, causada no corpo humano pela ação do coronavírus, quanto social, em decorrência dos ataques do governo federal à educação, às ciências, às artes. E além desse desenho do Flávio de Carvalho da série Trágica, também foi mobilizada uma outra manifestação artística dele, que se chama Experiência número 2. Tal experiência consiste na ação do artista brasileiro, levada a cabo em 1931, no centro de São Paulo, de caminhar em direção a uma procissão de Corpus Christi, mantendo à cabeça o chapéu, o que causou uma furiosa revolta por parte da multidão, de forma que o Flávio teve que fugir correndo, se abrigar num restaurante, onde ele chegou a ser preso pela polícia, mas solto no mesmo dia. Essa manifestação artística do Flávio de Carvalho permeia toda a conceituação do marcha ré, que mantém o que ela teria de mais marcante, o ato de se movimentar no sentido oposto em relação ao que se mostra imperativamente como normal. Contudo, eu defendo que a apropriação das obras do Flávio de Carvalho não é meramente nostálgica, não é um mero elogio ao Flávio, mas sim uma forma de, por meio de uma referência à tradição moderna brasileira, realizar uma obra que só ganha sentido no seu próprio aqui e agora, se distanciando um pouco da noção da utopia muito presente no imaginário vanguardista. E daí isso faz o gancho para entrar no segundo eixo de análise, que seria a relação da performance com o conceito do Foucault das heterotopias, né? Para quem não conhece, eu vou apresentar brevemente o conceito. Foucault distingue entre a utopia, né, que seria aquilo que não tem lugar em absoluto, e as heterotopias, ou seja, a existência de lugares diferentes dos habituais, para ficar só na etimologia, né? Topos, lugar, hétero seria o diferente, e a utopia seria o sem lugar, né? Então, o Foucault ele trabalha esse conceito em duas emissões de rádio, se não me engano, que são muito parecidas, mas tem algumas diferenças, não vou tratar disso aqui, mas vou fazer uma citação do Foucault em uma dessas conferências. E diz assim: pois bem, sonho com uma ciência, digo mesmo uma ciência, que teria por objeto esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome apenas para o que não tem lugar algum, mas as heterotopias, espaços absolutamente outros, e forçosamente a ciência em questão se chamará, já se chama, heterotopologia. Fecha aspas. Pois bem, essa ciência da heterotopologia teria 5 princípios, dos quais o primeiro diz que toda sociedade tem as suas heterotopias, mas que elas são diferentes entre si, e podem até mesmo ser usadas como critério para a classificação das sociedades. Então, o Foucault coloca que as sociedades modernas seriam marcadas pela heterotopia de desvio, ou seja, os lugares criados por ou destinados a pessoas cujo comportamento ou gesto são desviantes em relação à norma ou à média.
O segundo princípio diz que há uma espécie de mutabilidade das heterotopias no interior de uma mesma sociedade, tanto com o surgimento ou apagamento de heterotopias, quanto na transformação de uma mesma heterotopia. O terceiro princípio diz que as heterotopias têm a capacidade de justapor num só e mesmo lugar vários espaços e posicionamentos que, em condições normais, seriam incompatíveis e incomponíveis entre si. O quarto princípio coloca que as heterotopias podem trazer consigo recortes singulares do tempo ou uma espécie de ruptura absoluta com o tempo habitual, ou seja, trazerem heterocronias. O quinto princípio coloca que as heterotopias são delimitadas em relação ao seu entorno por meio de um sistema de aberturas e fechamentos que, ao mesmo tempo que as isola, as torna penetráveis. Eu usei aqui para entender isso a ideia da membrana citoplasmática, né, das células. Então, agora que eu apresentei, a grosso modo, em linhas gerais, o conceito de heterotopia, heterotopologia e heterocronia, queria apontar algumas linhas em que eu acho que se pode entender a performance a partir deles, né? Então, eu diria que a configuração hegemônica das relações de comportamento foi subvertida durante a performance. Se a gente pensar no trânsito numa cidade como São Paulo, ele pode ser pensado como uma arena individualista, de embate de todos contra todos, como um espaço no qual a norma é, obviamente, seguir a mão correta das ruas e buscar chegar ao destino o mais rápido possível. Durante marcha ré, porém, a relação entre os motoristas não era esse de individualismo, mas de cooperação e coordenação, para que se evitasse pequenos acidentes. Afinal, eram 120 carros andando em marcha ré, no sentido exatamente oposto ao usual. Além disso, na performance, o que se verifica é que a noção de tempo do trânsito é subvertida. Esse tempo do trânsito que costuma ser o da rapidez, passou a ser o da lentidão e da vagarosidade. Os motoristas não precisavam ser rápidos, mas calmos e cuidadosos. O percurso do MASP ao cemitério da Consolação pode ser feito em poucos minutos, mas durante a performance levou mais de 2 horas para ser executado. Então, por essas razões, entendo que a performance pode ser classificada como uma heterotopia desviante, que contesta a norma hegemônica do espaço, no caso o espaço do trânsito, por meio de relações e de comportamentos contra-hegemônicos, bem como tendo criado um tempo diferente, uma heterocronia. Um outro ponto no qual a performance se relaciona com essa conceituação da heterotopia é o fato de ter havido um sistema de aberturas e fechamentos que, ao mesmo tempo, isolava e tornava penetrável a performance em relação ao espaço circundante e às demais pessoas. O sistema de fechamentos, por exemplo, pode ser visto na impossibilidade de somente chegar na hora com o carro e participar da performance andando com ele em marcha ré. Houve um processo de inscrição que não foi aberto ao público em geral para evitar eventuais invasões, mas focado em pessoas mais próximas aos organizadores e seus conhecidos, seguido de um processo de orientações para os participantes, tanto em relação à pandemia quanto em relação à direção, né, do carro, e teve até mesmo um ensaio com dezenas de carros andando em marcha ré no estacionamento do estádio do Corinthians, o Itaquerão. E o sistema de aberturas, então, que tornava penetrável a performance, é mais explícito. Os pedestres e motoristas que não estavam cientes da performance, de certa forma, participaram dela, ao avistarem, atravessarem-na e acompanharem-na. Então, a gente consegue ver até mesmo esses pedestres atravessando a performance no filme do Eric Rocha, no curta. Então, entrando na parte final do estudo de caso, gostaria de aventar aqui uma possível relação da performance com o conceito de gótico, tal qual usado pelo Mark Fisher na sua tese de doutorado Flatline Constructs. Mark Fisher apresenta o conceito de materialismo gótico, e ele coloca o seguinte, eu vou ler a citação, é uma tradução minha, do inglês. A junção do gótico com o materialismo coloca um desafio para a forma como o gótico tem sido pensado. É uma tentativa deliberada de desassociar o gótico de qualquer coisa sobrenatural, etérea ou alheia a este mundo. Ambos, Wöhringer e Deleuze-Guattari, identificam o gótico com a vida não orgânica. E o materialismo gótico, tal como apresentado aqui, será fundamentalmente entendido como um plano que atravessa a distinção entre vivo e não vivo, animado e inanimado. Esse contínuo anorgânico é o que será mantido é a província do gótico, fecha aspas. Então, essa conceituação materialista que o Fischer propõe do gótico como sendo fundamentalmente o plano de indiscernibilidade, confusão e amálgama entre os registros da organicidade e da inorganicidade, entre os registros do vivo e do não vivo,
a gente pode reconhecer certas ressonâncias com elementos do marcha ré. De início, deve-se dizer que o vírus causador da pandemia de Covid-19, né, que é uma circunstância que moldou a performance tal qual ela se deu, pode ser pensado biologicamente como um ser limítrofe entre o orgânico e o inorgânico, uma vida não orgânica, ou um organismo não vivo, localizado assim na província do gótico, segundo Fischer. Para além da dimensão gótica do próprio vírus, pode-se citar também os trajes que os organizadores da performance usaram durante o trabalho como um elemento goticizante, por assim dizer. Isso porque tais vestimentas, aliadas às máscaras, acabavam por dar um ar semi-robótico às pessoas, apagando traços caracteristicamente orgânicos destas, como suas expressões faciais, deixando entrever apenas como uma fresta os olhos. Os próprios motoristas participantes, que também estavam encobrindo boa parte dos rostos com as máscaras, formavam uma conjunção íntima com os carros para os fins da performance. Nas tomadas aéreas do curta, os carros são os personagens principais, construindo assim um contínuo gótico, pois semi-orgânico e semi-maquínico. Outro aspecto do marcha ré que joga com os limites entre o orgânico e o inorgânico é o som tocado por alguns dos carros. Os ruídos emitidos por respiradores mecânicos são um sinal da função destes, que é o trabalho dos respiradores constitui um plano limite entre a vida e a não-vida para as pessoas com quadros respiratórios gravíssimos. Seria possível nos alongarmos e considerarmos outros elementos que podem ser considerados góticos, né, na performance, como o próprio desenho da série trágica, ou o próprio cemitério, né, cenário final da performance, mas a ideia não é uma enumeração exaustiva, mas só indicar a possibilidade de pensar a performance a partir deste conceito. Então, caminhando agora para a conclusão, diria que a performance exprime uma forte carga alegórica e política, se pensarmos na circunstância brasileira contemporânea, na qual se verifica um recrudescimento da mentalidade conservadora, reforçada por um governo de extrema-direita, marcado por ataques à educação, à ciência, aos direitos trabalhistas e direitos humanos, em especial quanto às chamadas minorias. O deslocamento em marcha ré dos carros e a execução do hino nacional ao revés podem ser entendidos como elementos que alegorizam um país que está andando para trás, no sentido de uma regressão social de grandes proporções, provavelmente a mais forte desde a redemocratização. Numa outra leitura, porém, o andar para trás pode representar a necessidade de se dar um passo atrás antes de agir, interlúdio necessário para o exercício da reflexão, no sentido semelhante ao que o Zizek coloca num vídeo, no qual ele transparodia a famosa tese 11 do Marx. Ele diz, a tese 11 sobre Feuerbach, né? Ele diz, o Zizek diz, no século XX, talvez a gente tenha tentado mudar o mundo muito rapidamente. O tempo agora talvez seja de interpretá-lo de novo, recomeçar a pensar. Fecha aspas. A performance como cortejo fúnebre também funciona como uma homenagem póstuma aos milhares de mortos em decorrência da pandemia, como um trabalho de elaboração do luto levado à esfera pública. É sabido que o governo federal busca, se não esconder, buscava, né, no caso, ao menos minimizar a repercussão das mortes que ocorreram no Brasil em decorrência da pandemia. Afinal, o presidente não é um coveiro, e na pergunta da então secretária da Cultura, a secretaria vai ter que virar um obituário? Então, dessa forma, o exercício do luto público se torna um ato de crítica política e de preservação da memória dos mortos invisibilizados. Nesse sentido, a gente poderia também traçar um paralelo com a intenção da estética relacional do Bourriot, de corrigir as falhas nos vínculos sociais mediante pequenos serviços artísticos. Essa denúncia da ausência do luto oficial por parte do governo fica ainda mais forte ao pensarmos na substituição da bandeira nacional pela imagem da agonizante mãe de Flávio de Carvalho, cuja expressão facial poderia facilmente ser atribuída a alguma vítima da Covid-19, sofrendo de dificuldades respiratórias extremas. Além disso, a apropriação por parte dos artistas envolvidos do espaço público da Avenida Paulista, tradicional ponto de manifestações políticas que estava sendo tomado constantemente na época por militantes da extrema-direita, né, no contexto da pandemia, representa uma disputa não só no nível simbólico, mas também territorial, que busca barrar a presença da ideologia perversa dos apoiadores do governo, mesma ideologia que minimiza a importância da pandemia, minimizava, no caso, defendia torturadores da ditadura civil-militar, sustentava práticas e discursos vários com viés autoritário, reacionário, preconceituoso, negacionista, obscurantista, etc. Então, por esses motivos, a performance filme Marcha Ré foi entendida por nós como uma expressão da arte contemporânea que traz consigo forte dimensão de crítica política na medida em que convida, por meio do diálogo com a obra do Flávio de Carvalho,
por meio de uma estética gótica e da transformação heterotópica do espaço público, a pensar sobre o que significa aqui e agora o movimento de andar para trás, a marcha ré. Então aqui eu encerro a minha comunicação e vou passar a palavra então para o Arthur. Então o Arthur vai apresentar... eu esqueci de falar o título da minha comunicação, que é Marcha Ré, Heterotopia Desviante, Performance Gótica. Então o Arthur vai falar sobre o título da comunicação dele é O Coro Inoperante, a recriação da peça didática brechtiana em Oratorium do Xixi Pop. O Arthur Como é artista de teatro e pesquisador, bacharel em artes cênicas pela Unicamp, onde fundou a Companhia de Teatro Acidental, na qual trabalha até hoje como ator e dramaturgo. Mestre e doutor em filosofia pela USP, a dissertação Da Teatrocracia, Estética e Política do Teatro Paulistano Contemporâneo foi publicada em livro pela Ana Blume em 2017. Estão no prelo a publicação da tese Elfriede Jelinek, do texto impotente ao teatro impossível, e o livro Trilogia dos Afetos Políticos, Companhia de Teatro Acidental, reunindo peças de teatro e textos de críticos e pesquisadores. Atualmente faz pesquisa de pós-doutorado na ECA USP, investigando uma política cômica do não saber no teatro contemporâneo. Então passo a palavra para o Arthur. Vou colocar 20 minutos, tá? Daí eu te aviso faltando 5, pode ser? Perfeito. Perfeito. Obrigado, Caio. Obrigado pela sua comunicação também, gostei muito de ouvir. Eu vou ser breve aqui, porque tem pouco tempo, a gente tenha conquistado 5 minutinhos a mais. Achei muito interessante ouvir você falando, porque, enfim, estudo também um pouco o trabalho do Nuno Ramos, acompanho o trabalho da Vertigem, acompanhei um pouco esse trabalho. Muito feliz de estar aqui nesse seminário, que eu ajudei a organizar as 3 primeiras edições há muito tempo, fiz parte do grupo no seu nascimento, 10 anos atrás. Então, muito bacana essa continuidade. Então, eu vou apresentar a tela. Eu consigo fazer isso? Acho que sim, né? Consegue sim. Eu queria que a gente visse as imagens da peça enquanto eu falo, porque, é um pouco mais de ideia do que se trata. Vocês estão vendo, né? Sim. Vamos ver se eu consigo lidar com o texto, as imagens e o Nietzsche ao mesmo tempo. Bom, então, o que eu vou falar hoje é algo que eu estou trabalhando no meu pós-doutorado, né? Em que eu estou, como sempre, eu estou tentando investigar o que poderia ser uma forma de teatro político que não caísse nas armadilhas e dogmas do teatro político tradicional, que a gente está mais habituado, e, ao mesmo tempo, também não se rendesse totalmente a certos modismos contemporâneos que, às vezes, vêm para substituir esse teatro político, né? E eu acho essa peça muito, muito interessante para fazer isso, essa peça que eu vou discutir, que chama Oratório, desse grupo alemão chamado Xixi Pop. É uma peça de 2018 que ainda não veio para o Brasil, mas fez muito, muito sucesso lá na Alemanha. Eu consegui assistir lá, no meu estágio sanduíche do doutorado. E eu acho essa peça particularmente interessante para isso, porque ela cria um certo curto-circuito, justamente entre essas duas formas de teatro que eu tentei falar, né? Um teatro brechtiano e um teatro pós-dramático. É uma narração épica e o que se chamou de teatros do real, teatro autobiográfico, teatro documentário, autoescrituras performativas, né? Eu acho que esse curto-circuito pode ser um jeito de reacender uma certa faísca de vida num debate muito cansado que existe entre a tal da arte engajada e a arte autônoma, né? Esse debate já tem um século e sempre volta, mas acho que, de algum modo, essa peça consegue avançar um pouco nisso. Então, oratório, colocando aí, vocês conseguem ler? Está grande o suficiente para vocês lerem? O subtítulo da peça, né? Uma meditação coletiva sobre um segredo bem guardado. Isso que eu estou apresentando são estilos do vídeo, da gravação que o grupo me cedeu, muito generosamente, que não está disponível para todos. Essa peça, então, tem uma particularidade, né?
quando a gente entra no teatro... Um segundo aqui. Um segundo. Desculpa, gente, só porque entrou alguém aqui. Então, tem uma particularidade essa peça, que é quando a peça começa, né, a gente senta, as luzes se apagam na plateia e ninguém ocupa o palco, né? O palco continua vazio. Aqui ficou pequenininho. Ao invés de a gente enxergar atores que ocupam o palco começam a falar um texto, desempenhar ações, né? A única coisa que aparece é projetada no fundo do palco mesmo, né, essa frase, né, em alemão aqui, um membro da plateia lê alto, né, lê em voz alta o seguinte. E então aparece o que nós deveríamos ler, né? O que está aqui escrito deve ser lido em voz alta, em parte sozinho, em parte em coro, e quem deve falar vai ser indicado previamente. Né? É isso que aparece. Então, é assim que eles apresentam esse dispositivo que vai ocupar a primeira parte da peça, em que não há atores, não há ações, não há cena propriamente, mas apenas uma proposta de que o próprio público leia as falas e se identifique conforme aquilo que o próprio grupo vai apontar. Né? Então, esse primeiro, um membro qualquer da plateia pode dizer, né, no começo ninguém fala, se a gente assiste o vídeo, né, no começo ninguém fala, a pessoa meio começa devagarinho, meio sem saber se é para ler mesmo ou não, né, aí vai lendo. E o jogo vai ser esse, vai continuar, né. A fala seguinte vai ser uma fala que é atribuída a todos, né, vai dizer todos em amarelo e aí em branco, né, compreendemos, vamos lá, o que devemos dizer. Ou seja, é uma peça que vai propor uma certa participação, né, uma relação com a plateia, uma participação do próprio público. Por outro lado, não é uma participação espontânea, né, não tem muito espaço para o público elaborar suas próprias ideias, suas próprias falas, suas próprias réplicas, né, ele tem que ou seguir o roteiro ou calar, né? O que não significa aqui que, nossa, é uma coisa completamente autoritária, disfarçada de horizontalidade. Eu acho que é um mecanismo que o próprio grupo explicita e faz piada com isso. Vai até falar, tem grupo que vai falar, olha, a gente está aqui, na verdade, só lendo, mas isso não significa que a gente não pense isso de verdade, tá? Então, eles mesmos jogam com essa limitação da interação. Né? Os textos não necessariamente são aquilo que a gente gostaria de dizer, né? Mas há um certo espaço de liberdade que eu posso pertencer a mais de um grupo, eu posso mudar no meio que grupo eu pertenço, portanto, que texto eu falo, né? Eu posso não falar, eu posso mentir, por que não, né? E falar que eu sou de um grupo que eu não sou, né? E como que são divididos esses grupos, né? A partir do que vai ser o tema central da peça, né? Mas que tem a ver com a propriedade privada, né? Então, um tema que, de acordo com o próprio grupo, divide sociedades, separa amigos, representa um grande tabu, né? Ninguém gosta de falar sobre o quanto tem, o quanto ganha, né? Seja porque ganha muito, seja porque ganha pouco, seja porque tem muito, seja porque tem pouco, né? É um constrangimento, é algo que nos envergonha, né? Nós temos vergonha tanto de sermos ricos quanto de sermos pobres, né? Então, justamente o grupo está trabalhando com uma interação que não é propriamente de deixar o público confortável para falar, mas de constrangê-lo mesmo, né? E eles mesmos falam que esse é um dispositivo central. Tem uma atriz do grupo que vai falar, você é aquilo de que você se envergonha, e é isso que a gente quer ver em cena. Né? Aí, por exemplo, esse próprio dispositivo de ser obrigado a falar algo, né, é tematizado e é problematizado. Tem um momento que, por exemplo, vão aparecer um coro de alemães orientais, né, de pessoas que nasceram na Alemanha Oriental e que, portanto, tiveram que frequentar comícios em massa. Né? E eles vão dizer, pode deixar com a gente está bem acostumado a repetir junto uns textos que a gente não sabe se concorda ou não, mas que nos obrigaram a falar. Né? Aí, em seguida, vai ter um coro de alemães ocidentais que fizeram a crisma, e eles vão falar, a gente também, a gente sabe decorar textos e falar, né? E o próprio grupo fala que tem um caráter de
fala religiosa nisso, né? Todo mundo falando junto, parece um pouco, né, quando a gente reza o Pai Nosso, quando a gente está lá na missa respondendo. Inclusive, o subtítulo, né, que eu apresentei aqui, né, Collective Andacht. Andacht, o próprio grupo traduziu como meditação, mas poderia ser traduzido como prece, como devoção, né, serviço religioso. Enfim, essa ideia né, de que há uma certa piada em torno da própria possibilidade de falar junto, né, de que isso dificilmente a gente vai conseguir se identificar totalmente com o grupo ao qual a gente pertenceria. Né? E me parece que essa é a questão da peça como um todo, né? É que a própria possibilidade de falar em coro, pensando o coro como uma categoria fundamental do teatro, da dramaturgia, né, desde a tragédia antiga, mas que é uma categoria que está completamente em questão no teatro moderno e contemporâneo, né? Um teatrólogo francês chamado Jean-Pierre Sarrazac vai até falar, o coro está ausente das dramaturgias modernas e contemporâneas, né? O que coloca em risco a própria proposta da peça, né? Mas a peça vai, de alguma forma, enfrentar essa ausência, né? Essa impossibilidade do coro hoje. Então, a ideia é ir dividindo a plateia nesses coros menores, forçando os espectadores individuais a irem cada vez mais se reunindo, né, e vendo se é possível eles falarem junto ou não. Então, eles vão, a princípio, criam grupos com identidades bem delimitadas, né, a partir desses marcadores sociais de propriedade privada. Então, a gente vai ter o coro de homens sem renda fixa, o coro de mães sem previdência social, o coro dos ricos, ou o coro dos que estão bem de vida, sendo que ninguém nos explica qual é a diferença entre o coro dos ricos e o coro dos que estão bem de vida. A gente precisa escolher por nossa própria conta, né, se a gente acha que é diferente ou não. O coro dos aposentados bem situados ou dos aposentados mal situados, né? A ideia, então, é criar certas cisões, criar antagonismos, né? E os próprios coros vão falando isso, né? Vão começando a se colocar em oposição um ao outro, e não como a gente vê muitas vezes na arte relacional, no teatro interativo, né? Uma ideia de comunhão, uma ideia de diálogo, né? Mais horizontal. E tudo isso, né, remete, e o próprio grupo remete, ao teatro brechtiano, né, que sempre foi a ideia de um teatro, né, para criar cisões, para dividir o público a partir dessa noção, né, de propriedade privada, dos antagonismos sociais mais importantes que o Brecht detectava, né. Só que, particularmente, a peça está trabalhando com uma tentativa do teatro brechtiano, que não é o teatro épico, né, que é o mais conhecido, o teatro épico de espetáculo, né, as peças mais conhecidas dele, o Galileu, sei lá, a ópera dos Três Vinténs, né, mas é a peça didática, né, a Lehrstück. E a peça didática, justamente, é uma série de produções muito problemáticas dele, muito controversas, né, elas foram por muito tempo muito desprezadas por causa de uma certa rigidez ou justamente de um didatismo, né, como o próprio nome diz, né. Como se elas só servissem para, de alguma forma, doutrinar o público em relação à teoria ortodoxia marxistas, né, da época do Brecht. Mas, principalmente desde os anos 70, né, há uma série de pesquisadores que começaram a investigar como a peça didática, na verdade, ela tem uma cara meio durona, mas é porque ela tem uma proposta muito diferente de como ela deve ser executada. Ela justamente não deve ser um espetáculo, e, portanto, ela não deve doutrinar ninguém. Ela é uma peça para ser jogada. Ela é uma peça sem público. É um teatro sem público, sem ensaio, sem público. Então, não é um grupo de artistas que prepara uma cena para um público assistir, mas um grupo de artistas amadores, quem quer que seja, investigadores interessados, curiosos, que se junta para juntos tentar ensaiar essa peça didática e investigar, experimentar, aprender fazendo, né? Inclusive aprender coisas que talvez não estivessem previstas pelo autor. Então, quando o Xixi Pop propõe esse jogo, né, esse jogo da plateia ler, tem a ver um pouco com isso também, com propor esse teatro sem público, esse teatro que nos coloca, né, na missão de se colocar, de falar, não como quem tem que aprender isso, quem tem que concordar com isso, mas como quem está testando isso para ver o que vai surgir disso, né, para ver o que aprende. Né?
o que a Ingrid Kudela, que é uma professora aqui da ECA, que é a maior especialista brasileira na peça didática, vai falar de, né, uma pedagogia não depositária, inspirada um pouco no Paulo Freire. Né? Só que acontece que, isso a Kudela diz também, as peças didáticas tinham um contexto histórico, né? Elas surgiram ali no final dos anos 20, né, ao longo dos anos 20, mas mais no final, onde, quando na Alemanha havia grandes corais, grandes teatros proletários, né, organizados, e que ansiavam por novas formas e materiais. Então, você tinha um novo modo de produção teatral organizado, querendo essas peças. Né? E você tinha uma luta de classes muito aguçada. O que não é o caso hoje. Né? O que torna, de alguma forma, a peça didática, tal como foi concebida, esse teatro totalmente sem público, impraticável, historicamente impraticável. Né? Como a própria coisa do coro, né? Se torna impossível. Então, o oratório não é uma peça didática. Né? Existe um público, existe algo meio prévio. Inclusive, a sequência, né, da peça vai tornar-se uma peça de espetáculo que a gente vai assistir, mas nunca deixando de lado o dispositivo da peça didática. Então, em algum dado momento acende um pouco uma luz, né? Uma voz cética, né? Então eles próprios já consideram o ceticismo em relação à própria proposta deles. Vai falar, olha, isso aqui nós estamos aqui sentados, olhados na mesma direção, vemos um espaço vazio, um espaço público, né? Mas quem tem permissão para subir aí? Né? Quem determina quem pode subir ou não? A gente está fingindo que isso aqui é um jogo horizontal, mas a gente sabe que não é. Né? Tem um grupo que determina se eu posso ou não subir no palco, ou se eu fico aqui na plateia só falando, sentadinho. Né? E aí que os performers entram, né, os criadores da peça, e ocupam o palco. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu já vi que já passaram uns 15 minutos, eu estou assim, no começo da peça, né, obviamente. Eles vão, então, se apresentar como alguns de nós, né? E eles vão, aí, executar uma peça, uma série de cenas ensaiadas, de textos, só que é muito interessante uma coisa. Primeiro, que só alguns deles são do xixi pop. Então, por exemplo, essa é uma pessoa que é uma artista do xixi pop, acho que essa aqui também, essa e essa é. O resto são pessoas, performers, amadores ou não, ou profissionais, que eles chamaram para criar junto e para, de alguma forma, representar uma população maior do que eles mesmos. Então, vai ter vários imigrantes, né, vai ter pessoas de outras raças, etnias, né, uma pessoa claramente PCD, que a gente vê aqui, né, porque eles vão discutir a questão da crise imobiliária de Berlim. Eles vão discutir essa questão da propriedade privada a partir da crise imobiliária de Berlim, que é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, uma crise muito grande, principalmente ligada à gentrificação da cidade, aluguéis altíssimos subindo muito rapidamente, expulsando os próprios moradores da cidade. Então, eles querem, de alguma forma, ter uma amostra de quem é que faz Berlim. Né? E a segunda coisa interessante é que esse dispositivo que eles criam, inclusive de ter pessoas que não são do grupo, né? E se eles se apresentam fora de Berlim, eles procuram pessoas dos locais onde eles se apresentam, né? Eles já se apresentaram na Bélgica, no México. Isso significa que as pessoas talvez não também tenham decorado o texto. Então, depois, conforme a gente vai vendo a peça, a gente percebe que eles também estão seguindo o mesmo dispositivo que a gente segue, de ver as falas. Só que essas falas estão passando atrás da gente, então a gente não consegue ver, mas eles leem e falam assim como nós. Né? Então, gera um espelhamento entre o coro que está no palco e o coro que somos nós. Né? Que, de alguma forma, desfaz um pouco ao mesmo tempo que mantém, borra essa oposição, né, entre quem são eles e quem somos nós, quem está autorizado a falar, quem não está. Eles se colocam como protagonistas, então... Aí eu vou passar muito rapidamente, tem uma série de cenas específicas. Essa aqui, ela canta de uma forma meio cantada, como um hino religioso, que ela chama de as leis da propriedade privada. Então, ela vai falar sobre como na filosofia política clássica, desde John Locke, mas até Marx, eles entenderam como surge a propriedade privada. Né? Então,
primeiro tem a terra é de todos, e quem quer que diga isso é meu, assume a posse disso, né? Mais para frente vai começar a chegar em questões históricas, por exemplo, sobre como, depois da Segunda Guerra Mundial, o governo da Alemanha Ocidental tomou a propriedade imobiliária como uma chave ideológica contra o esquerdismo, né? Contra a esquerda mais radical, né? Que eles falavam, eles tinham um certo lema que é: quem tem casa não faz revolução, né? E como isso gerou os problemas que a gente vê hoje. Aqui é uma outra cena em que eles vão fazendo depoimentos e se imitando para, de alguma forma, ir criando certos paralelismos entre eles, tentar criar um coro entre eles mesmos a partir das individualidades deles. Uma outra cena... isso aqui, eu acho bonita essa cena, que eles entram no palco, não sei se dá para ver antes, carregando bandeiras, né? Aqui já dá para ver nela, mas aqui dá para ver melhor ainda, que elas vestem essas bandeiras como figurinos, né? As bandeiras não são só unidimensionais, elas têm camadas, isso permite que elas vistam as bandeiras como figurino, então, como encarnando literalmente esses ideais, né? Essas ideias, essas teorias. Já estou com o tempo quase esgotando. Ela vai contar uma história de uma escritora que vai ser justamente expulsa da casa dela porque o aluguel subiu muito por causa da gentrificação, né? Que é algo que aconteceu principalmente nos bairros da Alemanha Oriental, né? Então, aquelas pessoas que eram da Alemanha Oriental, que estavam acostumadas com uma existência, né, num país socialista, que justamente vão ser expulsas pelo mercado imobiliário, né? E as bandeiras são usadas, são balançadas, assim, numa outra cena, quando tem a ver também com essas ideias. Eu vou passar rápido, porque já passou 20 minutos, né? Aqui eles chamam os membros da plateia, que são herdeiros, para subir no palco e estimarem mais ou menos quanto eles vão herdar juntos, né? São pessoas que ainda não herdaram, mas que vão herdar dinheiro, e eles têm que estimar quanto mais ou menos eles vão herdar, né? E eles meio sugerem que a gente vai ter que dividir isso aí entre todo mundo que está no teatro, assim. Então eles vão brincando, né, com essa ideia de quem é que tem, quem não tem, né? Quem somos nós, né? Não somos tão diferentes assim, digamos assim, né? O herdeiro e a pessoa que paga aluguel e é expulsa porque não consegue mais pagar aluguel podem ser pessoas muito parecidas, né? Ainda mais no teatro, né? Claro que a gente poderia imaginar pessoas muito mais diferentes, pessoas de classes sociais muito mais opostas, né? Mas quem vai ao teatro, em geral, vai estar muito próximo, mesmo tendo pessoas em situações diferentes. Então, eles vão também desfazendo essas oposições. Eu queria só mencionar essa cena, antes de acabar, eu acho muito importante. É um momento em que elas, então, apresentaram várias cenas e elas se sentam de costas para nós, só que isso não é uma recusa nossa, mas é como se elas entrassem de novo no coro da plateia e para olhar o que é projetado lá atrás. O que é projetado é uma proposta de que a gente cante, todo mundo junto. Só que a canção que a gente vai cantar é uma canção extremamente difícil, que é conhecida, mas é difícil, que é a música Because, dos Beatles. Because the world... É uma música que tem melismas, né? Quando muda a nota dentro da mesma sílaba, tem notas longas. E o resultado é que a música fica péssima, né? A gente não consegue cantar. E é muito engraçado que a gente não consiga cantar. Mas o que eu estou tentando propor, assim, em relação à peça, é que essa graça, esse riso que surge, não é um riso do ridículo, não é um riso da ridicularização, da zombaria, né, de quem fala, olha, é impossível cantar junto. Mas é um riso que tem uma certa beleza, né, na tentativa da gente cantar junto. Né, na tentativa, mesmo que fracassada, mesmo que difícil, né, também não é tão feio assim, porque chega a ser bonito, a gente chega a ser comovente, todo mundo tentando cantar junto uma música que não sabe cantar, né, e que é muito difícil. Então, o que eu estou tentando explorar é um pouco essa coisa de um coro inoperante, que no não funcionar, né, no não conseguir se realizar, não conseguir se afirmar como coro, ele, de alguma forma, aponta para a possibilidade de uma existência que não está dada, né, ou para uma impossibilidade, mas que, quem sabe, não seja impossível para sempre. Daí, na discussão, a gente fala mais. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Não, imagina. Muito legal. Fiquei com vontade de ouvir a apresentação com mais calma. Assim.
Muito legal mesmo. Então, obrigado, Arthur. Depois a gente continua a conversa. Agora, apresentar a Cíntia, Cíntia Maria Funk, que vai falar sobre as estéticas utópicas e imaginação política, canteiros experimentais e educação popular. A Cíntia é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente mestranda do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, junto à área de concentração Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade. Sob a orientação do professor Paolo Colosso, pesquisa temas relacionados a movimentos sociais urbanos, direito à cidade, produção social do campo, assessorias técnicas, canteiros autogeridos, educação popular e extensão universitária. Então, passo a palavra à Cíntia, pode ser entre 15 e 20 minutos, e é isso. Boa tarde a todos. Bom, como o Caio já falou, eu acho que eu sou a pessoa que foge um pouco do padrão de formação daqui, né? Filosofia, teatro, artes cênicas. Mas o trabalho que eu vou trazer aqui é uma parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado. Eu vou compartilhar a tela aqui só para algumas imagenzinhas mesmo, só para guiar. Isso, o Paulo, inclusive, que me mandou o seminário e disse, participa, galera, legal. Bom, tá dando para ver a tela aí, né? Tá. Tá, sim. Bom, o trabalho, ele parte de uma análise de conceitos e teses que vão traçar aproximações entre os canteiros arquitetônicos experimentais, que têm como princípio a autogestão, e também os espaços formativos que são pautados pela educação popular. O objetivo, dentro desse recorte, vai ser entender essas duas experiências como estéticas utópicas pré-figurativas, ou seja, enquanto práticas onde a organização do tempo, a distribuição dos afazeres, os modos de ver a realidade imediata podem produzir uma sensibilidade em comum que esteja engajada para uma sociedade emancipada, onde a democracia possa ser experimentada como uma forma de vida. Ainda que, à primeira vista, essas experiências parecem distintas, elas duas buscam, de uma forma muito similar, reaproximar meios e fins, trabalho, capacitação técnica e também a ação política. E a gente parte, então, do entendimento de que esses espaços, quando abertos no aqui e agora, permitem horizontes que sejam transformadores e contra-hegemônicos, e que esses espaços não sejam relegados ao abstrato, ao distante, mas que antes sejam vividos como espaços que estão ao alcance das mãos, ou como heterotopias, para usar o termo que nomeia essa sessão. O trabalho dá conta dessa tarefa de análise a partir de dois momentos. O primeiro deles é dedicado a explorar a temática do canteiro de obras, partindo de uma crítica do canteiro convencional dentro do modo capitalista e chegando a uma proposta dita utópica de um canteiro sem patrão. Aqui vai caber esclarecer de antemão que a discussão ela tem como pressuposto a compreensão de uma sociedade hierárquica dividida por meio do espaço desigual, especialmente nas metrópoles, né, que estão marcadas por um abismo entre as classes, entre o centro, periferia, e entre quem manda e quem obedece. Nesse contexto, então, o canteiro convencional, ele vai ser apontado como um espaço que, através da divisão do trabalho, da decomposição dos ofícios construtivos, vai reproduzir e reforçar uma condição de alienação dos trabalhadores subalternos. Essa separação entre o desenho e o canteiro, ou melhor ainda, entre o desenho prescritivo e ordenador dos técnicos e um canteiro que esteja restrito exclusivamente à execução exaustiva de tarefas, vai repercutir em sujeitos que antes eram artesãos e agora passam a indivíduos bloqueados por forças heterônomas e submissos a ordens e
determinações externas. Então, ela vai ser sustentada pelos marcos históricos do Grupo Arquitetura Nova, que foi um trio de arquitetos que, por volta dos anos 60, se dedicou a denunciar as contradições do canteiro e também a onda de importação restrita de técnicas construtivas que invadia a arquitetura moderna, sem levar em conta as condições locais da produção e muito menos a adaptação da mão de obra disponível. E como contraponto a esse canteiro hegemônico, o trio defendia, então, a instauração de um novo tipo de canteiro que fosse guiado por processos horizontais e pela experimentação de soluções técnicas e estéticas relativamente simples, que constituiriam, no conjunto, o que eles chamam de uma poética da economia. O Rodrigo Lefebvre, que foi um desses 3 arquitetos, até mesmo chegou a propor uma estrutura operativa para canteiros autogeridos, mas que, infelizmente, não foi testada efetivamente na prática, né? Mas esse canteiro seria um espaço onde se poderia experimentar uma arquitetura radicalmente distinta, tanto do ponto de vista dos processos de projeto e de construção, quanto também das características materiais e formais desse objeto construído. Só que, para além de um produto concreto, o ensaio de um trabalho livre, as trocas entre os saberes formais e informais, e todas essas intersecções promovidas por esses canteiros experimentais, eles teriam também um caráter formativo, tanto que não é por acaso que, em alguns momentos, eles também são chamados de canteiro-escola. Isso nos leva, então, ao segundo momento do trabalho, que ele se volta à retomada de alguns princípios da educação popular a partir da pedagogia do oprimido, que foi formulada pelo Paulo Freire. E é um desafio trazer Freire para uma apresentação tão curta, mas importa aqui citar que, de uma forma muito similar ao trio Arquitetura Nova, ele teceu um diagnóstico segundo o qual a nossa sociedade é dividida entre opressores e oprimidos, e isso culmina no que ele chama de uma desumanização generalizada dos sujeitos. Assim como o canteiro convencional vai estar associado à alienação, à ordenação hierárquica, Freire associa também as formas tradicionais de educação a uma pedagogia bancária e domesticadora. Isso porque, segundo ele, a educação tradicional, escolarizada, ela está pautada por uma divisão estanque de posições, onde o professor é o único sujeito detentor do conhecimento que se presta a narrar, ordenar e impor saberes. Segundo Freire, esse modelo vai ser incompatível com uma formação crítica dos sujeitos e ele coloca como urgente a tarefa de propor uma educação que seja libertadora e capaz de romper com esses processos de passividade e submissão. Nesse sentido, então, Freire vai defender uma pedagogia que, muito além de ensinar a ler palavras, ensina os sujeitos a ler o mundo e também a compreender a realidade que os cerca e que os impacta. Ele fala, então, sobre uma experiência de ensino-aprendizagem orientada por princípios de equivalência, de diálogo e de confiança entre os envolvidos, que permita que esses envolvidos desnaturalizem a ordem social injusta e que eles vejam-se uns nos outros, se reconhecendo como parte de um coletivo e de uma classe. Essas elaborações que Freire traz, elas não passam por um processo só de ordem racional do entendimento, mas envolvem a ideia de forjar uma outra sensibilidade coletiva e colocar todos e todas num círculo emancipatório para que juntos os envolvidos possam visualizar possibilidades de transformação. Esse processo, então, de reconstituição em 2 atos, torna visível, né, uma convergência entre os espaços dos canteiros e da educação popular, posto que os dois vão pretender estabelecer uma prática mais ampla de construção de saberes situados e que vai repercutir na formação de sujeitos conscientes e politizados.
Os espaços de formação, então, que eles estão propondo têm princípios políticos, momentos, tarefas e mesmo métodos em comum, ambos atendendo a um propósito de enfrentamento da ordem social estabelecida através de potenciais emancipatórios. Assumindo um caráter utópico e ocupando um lugar não hegemônico dentro das estruturas vigentes, o canteiro autogerido e as salas populares, eles aludem, então, ao conceito da heterotopia, mas eles tentam sempre antecipar, desde já, espaços que sejam plenamente democráticos. Eles constituem, assim, espaços pré-figurativos, práticas que anunciam outras formas de relação social, outras formas de tomada de decisão, de distribuição de recursos e de encontros lúdicos que se deseja para o conjunto da sociedade. Em essência, o que a Constituição traz é que tanto o canteiro autogerido quanto os espaços de educação popular, eles vão ser ensaios que, a partir de premissas de participação ativa dos sujeitos, pretendem incorporar a democracia como uma forma de vida, preparando, assim, todos os envolvidos para a participação efetiva numa experiência democrática enquanto forma política. Bom, acho que era isso, assim, para finalizar, eu queria pontuar duas coisas. A primeira é que a ideia inicial era desenvolver no trabalho um terceiro momento de análise, que inclusive estava no resumo, que traria uma reconstituição das formulações do Rancière, mas infelizmente não foi possível aprofundar essa etapa em tempo hábil. E a segunda coisa é que as reflexões que a gente traça pelo trabalho todo, ainda que elas estão amparadas pelo diagnóstico da realidade concreta, elas partem de marcos teóricos. Isso significa que, na prática, essas experiências contra-hegemônicas, elas também vão absorver limitações e contradições, mas isso não pode impedir que expectativas sejam depositadas nesses espaços, porque, da nossa compreensão, eles ocupam um espaço importantíssimo no decorrer das revoluções da história. E, para finalizar também, eu queria agradecer a atenção, a oportunidade de compartilhar esse trabalho com todos aqui presentes, e também agradecer pelas apresentações anteriores. Acho que seria isso. Perfeito, obrigado, Cíntia. Deu uma pequena travada em alguns momentos, mas acho que nada que prejudicou muito a apresentação. Muito obrigado. Muito legal ver um pouco esse pezinho na extensão aqui no seminário, porque eu particularmente sou da extensão universitária, acho que é legal trazer reflexões teóricas bem fundamentadas que dialogam com esse tema. Então, é isso, obrigado ao Arthur e à Cíntia, todos os que estão presentes. Agora, abrir para questões do público, dos ouvintes e também dos comunicadores entre si. Quem quiser falar, ou pode abrir o microfone e falar, ou mandar mensagem aqui no chat, que eu leio e coloco a questão. Então, está aberto. Para esquentar os motores, eu vou então começar. Eu preparei algumas perguntinhas. Eu queria começar perguntando para a Cíntia mesmo, sobre essa questão dos canteiros autogeridos, que, como eu disse, eu tenho esse trabalho na extensão também trabalho com coletivos autogestionários, e uma coisa que às vezes a gente encontra é, assim, ainda que tenha uma certa estrutura organizativa, é preciso ter mecanismos específicos para que a gente não recaia em alguns tipos de opressões de gênero, de raça, que se dão assim sutilmente. Então, queria saber assim como que se há mecanismos nos canteiros, como que se desenvolve essa ideia para, mesmo dentro de um círculo autogestionário, tentar barrar esse tipo de opressões, assim. Não sei se na teoria ou na prática, aí você coloca. Queria fazer essa questão. Bom, o canteiro, na teoria, ele tá pautado
na horizontalização, na suspensão das hierarquias, né, que chama. A questão da opressão de gênero, eu acho que ela não acontece tanto, pelo menos assim, até então a minha pesquisa tem ficado muito mais presa a releituras teóricas, a resgatar as formulações do Arquitetura Nova, mas o que se vê é que os canteiros autogeridos que se efetivaram no Brasil ao longo do tempo, principalmente desde a década de 80, que é quando eles começam a surgir com mais força, eles são, na maioria, tocados por mulheres. Inclusive, eles acabam sendo contra-hegemônicos em relação ao canteiro tradicional, também por isso, porque eles incluem as mulheres da mesma forma, não existe uma divisão de tarefas que leve em conta necessariamente o gênero. E já o recorte de raça, bom, o recorte de classe eu acho que não nem entra muito na discussão, porque ele já contempla uma classe mais homogênea, né? Mas o recorte da raça, eu acho que eu não sei se na prática ela aparece num viés de opressão, assim, porque em geral a raça e a classe estão associadas, assim, não sei se eu vou saber responder direito a tua pergunta, mas claro que nem eu disse, quando essas formulações elas vão para a prática, elas sempre vão absorver as contradições que estão postas pela sociedade. Então, em alguma medida, sim, elas vão absorver também as opressões. Mas eu acho que os canteiros são os espaços onde essas opressões elas podem ser diminuídas, ou onde pelo menos existe um esforço para que as opressões tenham o mínimo de lugar possível. Legal. Não sei se te respondi. Eu acho que é uma questão que teria que se olhar, né, caso a caso também. Acho que só para trazer um pouco essa questão que eu enfrento, assim, muitas vezes nas atividades de extensão que eu participo. Mas legal, obrigado. E daí a pergunta que eu tinha pensado para o Arthur, acho que ele comentou bastante dessa questão da comicidade no final, mas no resumo você coloca que essa dinâmica da peça, né, ela teria como resultado um fracasso cômico. Daí eu queria, não sei, entender um pouco melhor o que isso quer dizer, assim, por que fracasso e tal. Mas eu não sei, acho que no seu caso que você tinha mais coisa para falar, acho que talvez relacionar essa questão com outros momentos da peça que você acha que você não tocou aprofundadamente, não sei. Eu já sabia que não ia dar para tocar aprofundadamente, mas não tem problema. Eu acho que eu consegui expor de modo geral o que eu acho mais importante, né? E também é um trabalho que eu ainda estou fazendo, né? Então ainda vou ter que escarafunchar mais a peça até para tirar minhas próprias conclusões. A coisa do fracasso, bom, em algum lugar, né? Toda a teoria do cômico sempre trabalha em algum nível com algum tipo de algo que a gente poderia descrever como um fracasso, né? Embora elas vão chamar de modos diferentes. Não, fracasso, uma queda, uma quebra de expectativas, uma frustração, um tropeço, ou até mesmo a ideia de morte, de finitude, né? Só que se a gente for pensar, por exemplo, numa filósofa contemporânea que tem uma teoria própria da comédia muito interessante, que é a Lenka Zupančič, não sei se vocês a conhecem, ela é uma eslovena, ela é do time do Zizek, que ficou famoso, mas ela é menos midiática que ele, então a gente em geral não conhece, mas ela é uma filósofa incrível que tem um livro sobre comédia. E ela vai contrapor duas teorias da comédia, né, duas formas de ver o cômico. Ela vai dar o célebre exemplo, né, de um nobre, um barão que escorrega numa casca de banana, né? Ela vai falar que uma teoria mais habitual da comédia, mais tradicional, vai falar: a gente ri porque ele tem uma pretensão a ser uma coisa muito especial, e quando ele cai, ele aceita que ele é só mais uma pessoa, só mais um mortal, né? Então ele encara o próprio fracasso, né? Mas o que a Lenka vai falar o que é engraçado não é ele cair
na casca de banana, né? Ele cair na casca de banana poderia ser trágico, né? Se ele quebra a perna, cai de cara, né? Se estupia todo, cai de um abismo e morre. Tipo, que graça vai ter isso, né? A graça é que ele rapidamente se levanta e segue andando fingindo que nada aconteceu, né? Tentando manter a pose de barão, a pose de nobre. Então ela vai falar que, na verdade, o que é cômico nunca é propriamente o fracasso em si, a queda em si, né? Ou a finitude em si, mas o fato de que a gente consegue seguir além dela, né? De que ela é inevitável em algum nível, né? A gente sempre vai fracassar em algum nível, né? É impossível o mundo e a vida corresponder perfeitamente aos nossos ideais, às nossas expectativas, às nossas vontades, mas que a gente, apesar da queda, apesar do fracasso, apesar da morte, e com elas, a partir delas, consegue seguir e fazer algo, né? Uma outra filósofa que chama Jamila Mascate vai falar o seguinte, né? Cômico é o seguinte, quando alguma coisa dá em nada, né? Quando alguma coisa dá em nada, faz água, fracassa, então alguma outra coisa surge desse nada. Isso que é cômico, quando desse próprio fracasso surge alguma coisa inesperada, né? E a coisa dá certo, né? O cômico, por excelência, tem um final feliz, né? As coisas dão certo, mesmo dando tudo errado, né? E é justamente porque dá tudo errado que dá tudo certo, né? Dá tão errado que acaba dando certo, né? O começo da comédia nunca é uma situação boa que daí tudo dá errado. Já é uma situação meio conflituosa, as coisas já não estão dando certo, né? E porque as coisas dão mais errado ainda, elas acabam dando certo, né? Essa é a estrutura clássica da comédia. Então eu diria que o fracasso, quando eu falo do fracasso, é um pouco essa perspectiva, né? E essa filósofa, Jamila Mascate, vai falar, essa é a estrutura da comédia, mas ela é também estrutura de outras duas coisas que me interessam muito para a minha pesquisa, né? E acho que tem muito a ver com essa peça. Primeiro, ela fala, essa é a estrutura do engajamento revolucionário, pelo menos tal como ele deve ser pensado no século XXI, né? Quer dizer, continuar a partir dos fracassos, né? Não só apesar dos, mas a partir dos fracassos. E a outra coisa para ela, essa é exatamente a estrutura da dialética hegeliana, né? Já que estamos no seminário de filosofia, né? Que é uma estrutura de experiência, de autonegação da consciência natural, mas que é uma autonegação que só se dá como fracasso, né? A cada etapa da dialética hegeliana, a consciência fracassa e continua, e continua, e continua. Não é à toa, né, que no sistema das artes do Hegel, não é a tragédia, mas a comédia, que é o ponto mais alto, né? A poesia dramática está lá no fim, mas a primeira tragédia, depois a comédia. A comédia, para o Hegel, é a forma mais elevada de arte, porque ela é a mais dialética, sem dúvida. E ela também, com certeza, aqui, na minha opinião, e pensando nesse teatro brechtiano, né, é o que, de alguma forma, vai nos tirar daqui, mas talvez seja uma dialética brechtiana, não como a gente acostumou a ver no teatro, de uma forma um pouco mais estanque, né, meio dogmática, meio reificada. Acho que é um pouco isso que Nossa, eu queria. muito legal. Eu queria pedir que você colocasse no chat os nomes que você citou. Achei muito interessante essa teoria do cômico em relação ao fracasso. Eu já tinha ouvido falar, assim, uma certa necessidade de quebra de expectativa, assim, esse tipo de coisa. Mas acho que essa coisa do fracasso é mais forte, assim, achei bem, bem interessante. Bom, mas tá aberto, se alguém quiser fazer perguntas aí dos ouvintes, ou a Cintia, o Arthur mesmo. Aqui, tem a Gabriel, né? Sua fala me lembrou o trabalho do Jack Halberstein, a sua relação com o processo de subjetivação queer e os desenhos animados. Você respondeu. Esse livro ficou famoso, né? Ele foi traduzido no Brasil e fez um certo sucesso, do Jack Halberstein. Eu gosto muito desse livro, me interessa bastante essa coisa da arte do fracasso, eu trabalho bastante com referências semelhantes. Eu só acho que, para mim, tem uma limitação no trabalho do Jack, que é justamente, eu adoro desenho animado, tá? Não é uma questão de gosto, mas quando ele toma como exemplos de fracasso obras que são produtos da indústria cultural mais rica e mais de sucesso do mundo, né? Tipo, filmes da Pixar,
Eu acho que tem uma limitação aí na leitura dele, né? Isso é um fracasso muito pouco fracassado, né? Eu acho que a gente precisa fracassar muito mais do que os exemplos de fracasso que, em geral, ele dá. Nesse livro especificamente, eu acho que em outros livros ele até consegue trabalhar com casos mais limites, que eu acho mais interessantes. E, como eu digo, eu adoro os desenhos que ele cita, e eu acho que a leitura é bacana e divertida, mas eu acho que acaba sendo limitado. Você tem limite do que você consegue tirar de um filme de Hollywood, de um filme da Pixar. Bom, reforço que está aberto, se alguém quiser fazer alguma coisa. Eu queria fazer um comentário sobre a sua, Caio. Não é propriamente uma pergunta, mas a performance Machar é algo que eu ainda não sei muito o que pensar. Assim, eu gostei muito de ver sua apresentação, porque acho que me deu muitas referências. Eu queria colocar... Eu recentemente li a tese de um pesquisador que, em um dos capítulos, fala sobre essa performance. Eu queria falar um pouco do que ele fala para ver o que você acha, porque eu fiquei pensando a partir disso, também não sei o que achar. Ele vai analisar a produção artística, principalmente teatral, mas acaba entrando nessa da performance, né? Até porque do Teatro da Vertigem, dos últimos anos brasileira, né? A partir dessa crise política, né? Desse momento de destruição de tudo, né? E ele vai falar sobre como, conforme a situação política foi entrando em colapso, surge uma certa necessidade artística de reafirmar posições. E ele coloca essa peça como uma peça que acaba reafirmando posições mais do que criando algum tipo de dissenso, né, para usar um termo que acho que perpassa algumas das referências que a gente está trabalhando aqui, né? Quer dizer, o quanto essa reafirmação de algo que está todo mundo... Quer dizer, quem é o público dessa obra, propriamente, né? Porque as pessoas não estão na rua, né? Estamos numa pandemia, as pessoas não podem estar na rua, então ela vai ser recebida muito indiretamente, exceto por quem tem uma janela que dá para a Avenida Paulista, que a gente sabe quem é. Então, quem vai receber é, de alguma forma, a quem vai chegar o registro em vídeo, né, em alguns festivais, um pouco pela internet e tal, não sei o quê. Ou seja, provavelmente essa performance vai chegar muito mais para quem é da esquerda do que para quem é bolsonarista, né, digamos assim, para quem já é oposição. E o que esse autor, que esqueci de falar, desculpa, chama Alexandre Dalfarra, ele é um dramaturgo paulista, ele defendeu esse ano a tese dele na ECA. Ele vai falar isso, que essa performance acaba sendo muito unívoca, né, no sentido de reafirmar as posições daqueles que estão fazendo e assistindo, e não de fato, como o Teatro da Vertigem e o Nuno Ramos tão bem souberam fazer em outras obras, né, colocar questões para nós mesmos, para a gente se refletir sobre o que a gente está fazendo. Não sei como você pensaria isso. Eu só estou fazendo advogado do diabo, porque eu não sei exatamente também o que pensar ainda. Então, eu acompanhei, assim, o processo, né, de concepção, assim, realização da performance, e eu lembro que, assim, o que estava em questão era muito uma readequação do que tinha sido pensado inicialmente, né? Então, era para ser feito em Berlim, como atividade da 11ª Bienal. Já tinha essa ideia de fazer o diálogo com Flávio de Carvalho, mas daí com a pandemia tudo fechou, tal, e daí falaram, vamos fazer aqui, e foi então essa ideia de ocupar um espaço que estava sendo ocupado, né, pelos militantes bolsonaristas, assim, Avenida Paulista. E bom, eu assim também falar de onde veio o meu texto, né? Eu escrevi para uma disciplina do professor Fabrini no semestre que teve a performance, então foi muito feito à quente, assim, não tinha lido nenhuma referência de pesquisadores sobre a performance para escrever. Então, assim, daí vinha amadurecendo um pouco, às vezes, assim, sabe, não foi um trabalho que eu fiquei fazendo durante esse tempo todo,
mas às vezes voltava no texto, voltava na performance, ficava pensando. O que eu lembro do dia mesmo é que eu não estava lá, mas eu fiquei pensando, putz, será que vai passar na TV? Será que vai alguém que está lá vai... E não teve uma grande repercussão. Se eu não me engano, teve um acontecimento meio chocante, assim, que eu não lembro qual que foi, que tomou os noticiários do dia. Mas eu acho que, em certo sentido, dá para se pensar isso, em quem que vai chegar a performance, né? Eu acho que diferente de outras ideias, outras produções do Teatro da Vertigem, né? Como aquela que ele sai andando pelo Bom Retiro, ou o do Rio Tietê, acho que essas, até pelo momento, né, conseguiam chegar, assim, a mais gente, causar essa esse estranhamento, assim, nas pessoas que estavam passando na hora, o que é um pouco mais difícil no contexto da Marcha Ré, né, que foi em pandemia. Mas, assim, eu não conhecia essa reflexão do Alexandre, mas eu acho que pode ser pensado, assim, em certo sentido, acho que é uma reafirmação crítica que tem um registro, né, tá marcado, pode sim, em algum sentido, alcançar mais gente, mas que, assim, pragmaticamente vai ficar como uma obra, não sei, um certo limite, assim, né, de alcance do público. Eu fiquei interessado até em ler essa reflexão dele. Agora eu fiquei, assim, feliz que ontem teve a comunicação da professora Carmen e do Evandro lá do MAC, e agora está trazendo o Alexandre, porque acho que é uma obra interessante de se pensar, assim, seja para criticar, seja para refletir, assim, analisar, né? E acho que é legal entrar em contato com outras visões, assim, porque essa foi uma coisa que eu pensei muito na hora, assim, sabe, da performance, quando estava acontecendo e tal. Mas legal, valeu pela indicação. Bom, eu não estou vendo nenhuma questão aqui no chat. Não sei se a Cintia ou o Arthur querem colocar mais comentários, questões. Eu estava escrevendo ali, na verdade, que uma coisa que vocês falando, eu penso assim, que a gente vive numa sociedade que está tão alienada, que está se alimentando só daquilo que lhe convém, que está parecendo cada vez mais difícil furar a bolha com intervenções artísticas. E às vezes eu penso assim, até que ponto essas demonstrações não acabam sendo só para os nossos semelhantes mesmo, porque a, eu acho que eu li um texto uma vez que falava sobre o excesso de estímulos e como tudo está muito rápido, está tudo muito múltiplo, as pessoas tendem a direcionar o foco só para aquilo que lhes interessa. Então, esse intercâmbio que a arte tenta trazer, essa sensibilização, essa conscientização, ela está cada vez mais dificultada e eu me pergunto assim, para onde isso vai nos levar? Assim, é um medo real, assim. Sabe, Cíntia, eu entendo o que você diz. Ao mesmo tempo, eu sinto que isso já não é tão recente, né? E que, de algum modo, a questão talvez seja um pouco inversa, sabe? Tipo, ao invés de a gente ficar tentando furar uma bolha que não vai ser furada, sabe? É a gente descobrir que, uma vez que nós estamos condenados à bolha, num certo sentido, não na vida, não no mundo, não para sempre, mas muito pragmaticamente dentro de um trabalho artístico específico, né? Acho que cada trabalho artístico não tem possibilidade de estourar uma bolha que é uma bolha historicamente determinada, socialmente determinada, né? Que tem a ver com, enfim, acho que no mundo inteiro se fala disso há muito tempo, né? Sei lá, falar o que o Adorno falava lá, quando ele comparava, né? Falava das sereias, do Ulisses e as sereias, para falar sobre a situação da arte no tempo dele.
Mas o que o Alexandre vai colocar em relação a esse tempo, e o que eu tenho pensado um pouco isso, se a gente está falando para a bolha, né, a gente tem uma situação privilegiada, num certo sentido, privilegiada. Claro, a gente tem que diminuir nossa capacidade de comunicação e propagação de ideias, mas aumenta a nossa capacidade de problematização, porque a gente não tem certas responsabilidades também. Quer dizer, quando eu faço uma peça, uma performance, eu não preciso me preocupar que domingo tem eleições e, putz, eu não posso falar nada que vai fazer o público, né, não votar no Lula, votar no Bolsonaro, sei lá. Porque minha performance não vai mudar o voto de ninguém, sabe? Quem vem me assistir já está votando na mesma pessoa que eu, né? Então a gente tem uma situação privilegiada que a gente pode partir desse pressuposto para problematizar, inclusive, os nossos próprios pressupostos, né? E levar as questões a outros lugares, né? Por isso que eu coloco um pouco essa questão sobre o quanto a performance não acaba sendo falando para um público que não existe, né? Quer dizer, fazendo uma oposição do governo Bolsonaro para um público que já vai fazer oposição ao governo Bolsonaro, né? O quanto não, sei lá, o próprio Nuno Ramos, né? Teve um trabalho anterior que eu cheguei a analisar e escrever um artigo que eu já publiquei. Foi o trabalho que ele fez durante as eleições de 2018, né? Foi para acompanhar os debates. E ali lógico que tinha uma oposição a ascensão do bolsonarismo naquelas eleições, mas ele não parava ali, sabe, em algum lugar ele tentava questionar qual era a nossa posição diante disso, o que nós poderíamos fazer, como nós nos colocávamos em relação a isso, como nós debatíamos, como nós pensávamos. Então eu sinto que aquilo que é a miséria da arte também pode ser, em algum outro, olhando por outra chave, a grande coisa, né? Aquilo que ela tem para acrescentar o debate, né? Para não ser só uma sucursal da propaganda política. Nossa, bem, bem legal. Eu tinha, com o comentário da Cindy, tinha pensado no outro lado, que é essa ideia de furar a bolha, assim. Eu acho que, sim, seria difícil mesmo, alguém, não sei, tá lá passando na Paulista, naquele contexto, ver a manifestação, vai se sentir, de certa maneira, tocado, né, atravessado, assim. É uma situação esteticamente curiosa, assim, né, porque eles fecharam duas faixas e a dos ônibus estava indo no sentido normal, então tinha um estranhamento ali. E daí eu acho que, assim, de um certo lado, essa ideia de estar no espaço público talvez seja capaz de, talvez não furar a bolha no sentido de fazer as pessoas começarem a ser críticas ao Bolsonaro, né? Sei lá, uma coisa mais definitiva, assim, mas de causar um estranhamento, assim, eu acho que, e daí, desse estranhamento, coisas podem surgir, assim, sei lá, um tipo de reflexão, assim, nossa, mas o que essa galera tava fazendo e tal. Eu acho que esse tipo de reação de um público que não é o público para qual se fala na maioria das manifestações artísticas, assim, eu acho que é interessante, é um caminho, esse tipo de reação. E não sei, mas daí tem essa questão que no contexto do Marcha Ré em específico, essa participação, assim, que no espaço público eu acho que pode ser potente, estava um pouco mais restrita, né, porque por causa da pandemia. Mas não sei, ainda assim, acho que deve ter tido algumas pessoas que acharam estranho e pensaram sobre isso. Mas é uma discussão muito interessante essa. Eu acho que ela liga um pouco com o tema da mesa, né, que é heterotopias, e pensar na oposição entre, sei lá, heterotopias, utopias, né, o quanto as heterotopias, né, em geral, vêm muito para falar o que nós podemos fazer aqui, né, na realidade, com eficácia, né. Eu até nem sei o quanto o que eu estou falando é de heterotopia ou utopia mesmo, né, porque em algum lugar eu sinto que, quando a gente vai falar, principalmente no campo da arquitetura, do urbanismo, né, que são coisas que têm uma incidência de realidade muito grande, né, muito interessante, esse conceito de heterotopia opera muito, né, porque de fato, né, o que a gente consegue aqui criar que vá, né, na contramão, para usar a performance da Marcha Ré, a metáfora da Marcha Ré, da lógica dominante. Mas eu acho que o
que eu tenho visto, né, no teatro talvez seja mais próximo da utopia mesmo, no sentido de ver o que é que sequer poderia acontecer, né, dentro das possibilidades dadas, né, o que realmente não tem lugar. Não é só um outro lugar, mas não tem lugar. A experiência coletiva é algo que praticamente não tem lugar hoje, né, tal como o grupo que eu apresentei coloca. Né? Só numa situação completamente ficcional, controlada e absolutamente artificial, como aquelas criam, é que é possível, né, falar em coro. Eu acho, até falando nessa questão da utopia, da heterotopia, no que eu tenho lido, no que eu tenho pesquisado, assim, a arquitetura pega muito o conceito da própria utopia também como algo possível, assim, contrapondo aquela ideia da utopia contra como aquilo que não é realizável. Mas, por exemplo, mesmo Freire, ele fala da utopia relativa, das utopias dos sonhos possíveis, assim, a partir do que se tem. E a ideia do canteiro autogerido, todo o movimento que tem por trás dele na arquitetura desde os anos 60, ela surge, inclusive, também alinhada ao movimento contracultural ali das artes, porque, por exemplo, o Sérgio Ferro era pintor, o Rodrigo Lefebvre era... Ai, o que ele fazia? Ah, não, o Flávio Império, ele era cenógrafo do Teatro Arena. Então, assim, eles tentaram trazer para a arquitetura, inclusive, aqueles ideais das artes também. Só que a arquitetura, ela esbarrou a arquitetura esbarra em dificuldades de efetivação prática, porque ela depende de recursos, ela depende ela tem dificuldades a mais para superar, não só aquelas político-ideológicas, assim. Então, quando está falando de um canteiro autogerido, de um canteiro utópico, também está falando de uma manifestação artística, na minha opinião, sabe? E que nem, voltando, que nem essa questão do furar a bolha, ou de fazer a intervenção falando para aqueles que estão dentro da nossa bolha, do nosso contexto, também é uma forma, eu acho, de reforçar a coesão e da gente reconhecer que tem outras pessoas que estão no mesmo barco, tipo, é bom ver outra pessoa se manifestando e sabendo que você não pensa aquilo sozinho, que você não é maluco, coisa assim. Então, gostei muito de ouvir vocês falando. Sim, nossa, você falou, eu me lembro de uma outra coisa, né? Não sei se você conhece um livro recente que saiu, que chama Arquitetura de Arestas. É um livro de dois pesquisadores, o Gabriel Tupinambá e o Edmilson Paraná, são professores. O Gabriel é na área de filosofia, o Edmilson agora estou em dúvida se é na área de filosofia ou se é de sociologia, mas, enfim, eles partem da ideia do canteiro do Sérgio Ferro como uma metáfora para falar sobre como as esquerdas se organizam e não param de brigar hoje, né? Mas eu achei que podia ser interessante, mas eu também, isso que você falou no final, né, de como a gente cria coesão, né? E uma coisa que eles falam é, nossa, talvez a gente criasse mais coesão, né, e mais adesão, se a gente admitisse que a gente, às vezes, não tem tantas certezas. Ao invés de tal pessoa também pensa assim, tal pessoa também vê o mundo como eu vejo, mas tal pessoa tem as mesmas dúvidas que eu, tal pessoa tem as mesmas incertezas que eu, tal pessoa não tá se aferrando a uma posição dada, ela também está meio perdida. Tudo bem, como eu falei, não significa que a gente vai não se opor ao governo Bolsonaro, né? Não, ela também se opõe, mas ela não está fingindo que tem as respostas, né? O que pode ser interessante, como juntar um pouco tudo isso que a gente está falando de todos os lados, né? Tipo, a capacidade de criar coesão, a capacidade de falar, mas também a capacidade de questionar, de ir além daquilo que a gente já sabe, né? De só reafirmar posições. Uma coisa que eu queria comentar é que o trabalho da Cíntia coloca exatamente essa expressão, né, da imaginação política. E eu acho que isso é uma noção muito interessante para a gente pensar. Por exemplo, eu coloquei a referência do gótico, né, o conceito de gótico, a partir do Mark Fisher.
que tem um texto, né, o texto mais conhecido dele, o Realismo Capitalista, que ele fala exatamente isso. O realismo capitalista é o muro da imaginação, assim, é a ideia de que o capitalismo é o único sistema possível e que acreditar em outras coisas é perigoso e se torna impossível. É uma ideologia que cria mecanismos de assassinato da imaginação, por assim dizer. E eu acho que, assim, não colocando sei lá, as manifestações artísticas como um messias, assim, né, com toda a polissemia que a palavra tem atualmente. Mas eu acho que esses espaços coletivos de questionamento e de coesão, eles podem ser interessantes para se chegar a começar um estímulo da imaginação, assim, né? Começar a pensar para além do que se deixa pensar, né, atualmente. Então, e daí eu acho que seria muito legal se a Natália tivesse vindo, porque ela estuda essa noção das heterotopias e das comunidades, né, são muito presentes no debate estético hoje, que eu acho que dialogam com essa questão, né. Também ela ia trazer o Rancière, a ideia do dissenso, talvez, mas eu acho que é interessante pensar. Há uma certa bolha, ela pode ser ganhar coesão e ser questionada nas manifestações artísticas, e eu acho que isso são caminhos para se estimular a imaginação coletiva, política e diferente, né, assim, do que se coloca atualmente. Mas legal, o debate acabou indo para um lado que eu não imaginava, assim, muito legal. Podem continuar, quem quiser falar mais. Ficou nós três, né? Não sei se alguém dos ouvintes quer colocar alguma coisa. Aqui eu acho que já se esvaneceu qualquer tipo de barreira de função assim no seminário. Quem quiser falar, pode falar. Não, acho que talvez só uma impressão mesmo, não sei. Bom, se ninguém se manifestar, acho que não sei se a Cintia e o Arthur querem fazer mais uma rodada. Eu não? Bom, eu proporia então da gente ir encerrando. Falta 20 minutos para o nosso teto, mas se ninguém tem mais nada a acrescentar, podemos ir encerrando por aqui. Foi um grande prazer entrar em contato com o Arthur, que é da história do GEC, né? E com a Cíntia, que por meios indiretos também e conhecer o trabalho de vocês. Não, imagina. Que também não que isso seja ruim, né? Entrar em contato com o trabalho de vocês e obrigado aos presentes, então, como ouvinte. E acho que é isso, lembrar que a gente está em meio ao seminário, né? Agora das 4 às 6 vai começar uma outra bateria de comunicações. Hoje de noite vamos ter a mesa, agora eu não lembro o nome, a mesa Escutas, com a Cássia Borges e o Roberto Condudu. Amanhã continua a programação com o mini curso de manhã, comunicações à tarde e a mesa redonda à noite. O mini curso e as mesas redondas vão estar disponíveis, né, no YouTube, e as comunicações, quem se inscreveu como ouvinte recebeu os links para acessar as que te interessarem, né? Então é isso, fica o convite e o agradecimento, e em nome de todo o grupo, né? Muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu, gente. Muito legal. Valeu, Obrigado obrigada pelo espaço aí, pela atenção.